Boa noite! Muito boa noite! Estamos começando mais uma live. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Sejam bem-vindos. Vem pra cá que hoje o assunto é extremamente importante. Hoje eu vou falar sobre o poder da autoestima. Como é que você se vê, como é que você se relaciona com você. Vou falar sobre o impacto da família, como é que é a relação que você tem aí com a tua família, ou que você teve, pode comprometer a sua autoestima. Vou falar sobre a maneira como você está se relacionando com você, a maneira como você se relaciona com o outro. Porque é que quando chega, né, o momento aí de você se relacionar com uma pessoa, porque que você tem sentimento de inferioridade, de não merecimento? Porque é que muitas vezes você entra em relacionamentos que não são adequados? O que a tua autoestima tem a ver com tudo isso, não é? Então, vem pra cá, fica aqui até o final, porque no final eu vou falar de 2 passos importantes para você realmente elevar a sua autoestima. E por isso, você vai entender qual que é o poder da autoestima. Então, se você é aquela pessoa que passa o tempo inteiro, muitas vezes reforçando, potencializando as suas falhas, sabe aquela pessoa que quando alguém elogia fica desconfortável? Muitas vezes quando recebe um elogio a pessoa ela pensa que o outro está falando aquilo só para agradar, que nem é verdade, né? Porque é a maneira como ela está se enxergando, é uma pessoa que se vê de maneira tão inadequada, tão inferiorizada, que quando alguém a elogia, ela se sente como se aquilo não fosse verdadeiro. Você conhece alguém assim? Ou você é essa pessoa? Como é que você se relaciona com isso? Como é que você lida com isso? Você é aquela pessoa que fica potencializando as suas falhas? Você enxerga muito mais os aspectos negativos que os aspectos positivos que você tem? Você sente necessidade de aprovação? Você é aquela pessoa que fica tentando agradar os outros o tempo inteiro? Tem medo de julgamento? Não lida bem com as críticas? Por ter medo de julgamento, muitas vezes não fala o que pensa, porque precisa corresponder às expectativas das pessoas? Você é essa pessoa? Então vem pra cá, fica aqui comigo, porque hoje nós vamos bater esse papo super importante sobre o poder da autoestima. Compartilhe essa live. Tem um aviãozinho aí do lado. Manda aí, ó, os coraçõezinhos, tá bom? Porque assim o Instagram ele entende que esse é um assunto muito relevante e essas informações vão chegando até outras pessoas, tá bom? Então, se você respondeu sim para essas perguntas que eu acabei de te fazer, vem aqui comigo que hoje o assunto é importante, vamos bater esse papo. Então, o que é autoestima, né? Vamos primeiro entender o que é autoestima. Então, a autoestima, ela é a capacidade que você tem de estar satisfeito com você mesmo. É a capacidade que você tem de enxergar as qualidades que você tem, é a maneira como você se percebe, a maneira como você se vê. Então isso tem a ver com a autopercepção, isso tem a ver com um autoconceito, tudo isso na verdade são sinônimos, né, de como que você está se percebendo e qual que é o valor que você atribui a você mesmo. Então qual que é o valor que você atribui a você? A autoestima, ela tem a ver com a sua autovalorização.
valorização, a tua autopercepção. Qual que é a percepção que você tem em relação a você? Quando você se olha, quando você se vê, como é que você se vê? Você se vê como uma pessoa que não tem valor? Você se desqualifica? Você fica se depreciando? Como é que você se vê? Quais são os valores que você está atribuindo a você? Como é que você está se enxergando? Agora, se a autoestima ela tem a ver com o valor que você atribui a você, quando é que você deixou de fazer isso? Quando é que você deixou de atribuir? Quando é que isso começou? Quando é que você, desde quando que você começou aí a olhar para você e não atribuir valores? Por que que isso começou a acontecer? Como? Que idade você tinha? Responde isso daí para você. Qual que é a idade? O que que você lembra que aconteceu? Então, por isso eu quero falar de algo muito importante para você. As figuras representativas de cuidado. Você sabia que as figuras representativas de cuidado, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, são pessoas importantíssimas. A nossa família, ela tem um papel importantíssimo e traz um impacto muito relevante, fundamental na maneira como nós, quando nós ainda somos crianças, nós construímos a nossa autoimagem. Então, nesse momento, eu quero te convidar para você puxar lá na tua memória, para você buscar lá na tua memória, como é que você foi construindo isso lá na tua infância? Quais foram as palavras que você ouvia lá na tua infância? Você foi uma criança que foi elogiada? Você recebia elogios? Você era aquela criança que quando chegava da escola, com um desenho, com a nota da prova, como é que era a reação das pessoas, as figuras cuidadoras lá da tua infância? Como é que eles recebiam você? Qual que é a memória que você tem de quando você era criança? Quais eram as vozes que você ouvia? Quais foram as palavras de qualificação que você ouviu? Você não ouviu? Você não foi uma criança qualificada? Muito pelo contrário. Como é que foi? Qual que é a memória que você tem aí desse período da sua vida? Resgata essa memória. Como é que você lembra desse momento aí da sua vida? Você lembra desse momento com alegria? Ou você lembra desse momento com pesar? Você fica triste porque a tua lembrança, de repente na tua lembrança você traz uma memória dolorosa desse período. E aí, como que é importante, primeiro, esclarecer o seguinte, que na verdade isso não tem culpa, né? É importante entender que ninguém tem culpa. Não estou dizendo aqui, vamos esclarecer que pai e mãe, eles dão o que eles recebem. Então, quando não é dado, porque eles não receberam. A Sarinha, ela tá dizendo que ela lembra desse momento, né, desse período com alegria. Que bacana, isso é muito importante, né? E aí, gente,
importante entender que pai e mãe, não estou aqui responsabilizando o pai e a mãe, justamente porque eles dão o que tem, não é? Então a pessoa ela só dá aquilo que ela tem, mas na maioria das vezes, o que acontece? Quando você tem uma infância marcada com alguma situação traumática, com desqualificação, ou às vezes você não foi desqualificado, mas você simplesmente não recebeu elogios. Ou às vezes acontece o que a Sarinha aí tá colocando, né? Eu lembro com alegria, ou seja, ela não, de repente ela não tem um momento consciente de trauma, uma situação que para ela é consciente, mas isso pode acontecer de maneira inconsciente. Você sabia que do 0 até por volta lá dos 5, 7 anos é a idade que nós mais absorvemos informações? E nesse período é a idade que realmente fica ali marcado os traumas infantis. Então, por conta de ser uma idade, né, a gente muito novinho ali, esse período de até 5 anos, até 7 anos, tem coisas que a gente não lembra, e por isso fica lá registrado no inconsciente, tá? Então isso também pode vir lá desse registro inconsciente. Então, como que é importante entender o poder da autoestima? Como é que você foi construindo a sua autoimagem? Como é que você foi atribuindo esses valores a você? E tanto a desqualificação quanto também a falta de elogio, quando não fui qualificado, mas também eu não fui desqualificado, era aquela relação neutra, né? Ninguém falava nada, ninguém fazia grandes elogios, mas também não havia nenhum tipo de... Nunca observei, nunca vi nenhuma cena, nunca ouvi nenhuma palavra de depreciação da minha família. Só que a ausência em si também pode trazer um reforço aí para a construção dessa autoimagem, da maneira como você se percebe, de uma forma, né, que não houve exatamente esse reforço. E aí você vai entendendo que é assim mesmo, né? Você vai entendendo assim, a sua relação com você vai ficando comprometida. Por quê? Porque enquanto criança você não tem recurso emocional para você ter essa percepção que agora na idade adulta você já é capaz de ter. Então, enquanto criança, você vai absorvendo e isso vai ficando registrado para você. Então, quais são os registros que você tem? E aí, agora na idade adulta, você tendo realmente condição de lidar com isso, porque tudo aquilo que a tua criança viveu e ela não teve recurso emocional para lidar, agora enquanto adulto você tem condição para lidar com isso. Então a autoestima, ela é muito mais do que a questão do estereótipo. Tem pessoas que dizem assim, eu tô com minha autoestima rebaixada porque eu tô com sobrepeso, eu tô com a minha autoestima rebaixada porque eu não conquistei determinada situação, determinada posição profissional, né? Porque a autoestima ela tem a ver com as competências pessoais e o valor pessoal que você vai atribuindo a você. Então, se você é aquela pessoa que se sente que você não se realizou na vida, que você não teve grandes conquistas, que você se perdeu aí no meio do caminho, tudo isso vai impactando na sua autoestima. Você vai cada vez mais se sentindo desvalorizado, desqualificado e você vai se desvalidando. Então, uma das situações, eu quero falar aqui de 4 situações importantes que impactam a autoestima, que faz com que você cada vez mais vai ficando com a autoestima rebaixada. Uma delas é o sentimento de não merecimento. Não merecimento. Você vai se percebendo como uma pessoa, né? Então, se você não recebeu elogio, se você foi aquela pessoa que de repente ficou numa situação aí de não receber essas validações,
é como se você não merecesse. Se você chegava lá pro teu pai, pra tua mãe, com o teu desenho, com a nota lá, e muitas vezes isso é uma fala muito comum, né? A maioria das pessoas que eu atendo, quando eu pergunto sobre isso, né, sobre lembranças, e aí a pessoa fala assim, olha, geralmente quando isso acontecia, o que eu ouvia era, não foi mais do que, isso aqui não é mais do que sua obrigação, né? Olha mãe, tirei um 10, pai, tirei um 10, não é mais do que sua obrigação, né? Então o que a pessoa vai percebendo, o que essa criança vai absorvendo? Não merecimento, não mereço, eu não mereço ter algo bom, não mereço, ela vai construindo uma autoimagem que não é positiva. E aí ela vai trazendo para ela uma segunda situação, que é insegurança e falta de confiança, porque todas essas palavras que vêm lá da infância vai te validando e vai fazendo você construir aí uma autoimagem positiva. Então a insegurança, a falta de confiança que você começa a perceber em você. E ao longo da tua história, ao longo da sua vida, isso vai se perpetuando, isso continua lá ao longo da sua vida, à medida que você vai se relacionando com as pessoas, como que você percebe as pessoas, como que você enxerga as pessoas. E aí existe algo que é extremamente prejudicial, que é a comparação, a mania de você ficar se comparando com os outros. Então sabe aquele momento que você fica olhando para outra pessoa e se comparando, vendo o que ela tem? Aquele momento que você percebe que o outro você acha que o outro é melhor que você, e aí você fica se colocando para baixo. Sabe aquele momento, aquela hora que você olha para as pessoas e para você é como se o outro sempre estivesse numa posição superior à sua. Como se você fosse sempre inferior. Isso vai colocando, isso vai minando a tua autoestima. Isso vai fazendo você se olhar cada vez mais como uma pessoa incapaz. Então, para de se comparar com as pessoas. Se entenda como alguém que é um ser único. Se entenda como alguém que realmente merece. Para de olhar para o que você não tem e olha para aquilo que você tem. Cada vez que você se conecta com aquilo que você não tem, você traz mais disso para você. Cada vez que você fica olhando para as coisas que a outra pessoa fez, para as coisas que as outras pessoas realizaram, você deixa de olhar para aquilo que você precisa realizar. Cada vez que você se conecta com a dor, você traz mais disso à existência. Cada vez que você fica olhando só para aquilo que é negativo, e o ser humano, de um modo geral, ele é tendencioso, ele tem uma tendência de olhar muito mais para aquilo que é ruim, muito mais para as coisas negativas do que para as coisas positivas. E aí, quanto mais você coloca isso aí dentro de você, quanto mais você se conecta com você através da dor, mais disso você começa a criar para a sua vida. Quanto mais você olha para você como alguém que não merece, quanto mais você está olhando para as suas inseguranças, quanto mais você está desconfiada de todo mundo e de todos, quanto mais expectativas você fica tentando corresponder, mais você vai minando a tua autoestima. É como se você mesmo dissesse para você, realmente você não merece. Realmente você não é capaz. Você vai se colocando cada vez mais para baixo, porque o teu olhar está para fora, você está olhando para o outro. Então, autoestima, olha essa palavra, autoestima. É a capacidade de você se autoestimar. E aí, geralmente, você está estimando os outros, né? Você está olhando para o outro, você está elogiando o outro, você está reconhecendo, legitimando, validando as outras pessoas, mas você não faz isso com você. E isso vai minando cada vez mais a maneira como você vai se enxergando. Você vai se enxergando cada vez mais como alguém incapaz. Como alguém não merecedor.
você vai cada vez mais sugando, né, as suas energias, você vai tendo um desgaste tão grande de energia, e aí quando você começa a se relacionar com as outras pessoas, dentro de um relacionamento, por exemplo, se você se enxerga dessa maneira, como é que você vai olhar para a pessoa que está ali do seu lado e vai querer que ela olhe para você de uma maneira positiva e te valide e enxergue em você os aspectos positivos se você está o tempo inteiro imprimindo só aquilo que não é bom? Como é que você quer que o outro enxergue em você coisas que nem mesmo você está enxergando? Então, olha o poder que a autoestima ela exerce sobre as nossas vidas. Olha como o impacto que a autoestima ela tem, né? Olha o impacto que a autoestima tem sobre nós. Olha como que é importante olhar para você e reconhecer as qualidades que você tem. Porque aí se você continua se relacionando com você dessa maneira, se você continua olhando para você sempre do mesmo jeito, você vai estar sempre criando as mesmas situações. E aí aquela velha frase, né? Se você quer que coisas diferentes aconteçam na sua vida, você precisa realmente começar a fazer coisas diferentes. Então, o que será que você precisa começar a fazer de diferente para você começar a construir essa autopercepção diferente sobre você? Para você começar a construir uma autoimagem diferente sobre você. E aí eu quero falar para você de 2 passos importantes. Primeiro, pare de se comparar com os outros. Se entenda como um ser único. Olhe para você como uma pessoa, um indivíduo. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. E aí, cada vez que você vai se comparando, você só vai se prejudicando. Então, primeiro passo, para de se comparar com os outros. Segundo passo, aceitação, aceitar a sua história. Olhar para a tua história e entender que tem coisas que você não consegue mudar na tua história, mas você consegue mudar o teu destino, dá para mudar daqui para frente. Talvez tenha características, talvez tenha... pode ser, né, por fora, pode ser no teu corpo, pode ser, enfim, situações da tua vida que você não goste, situações que te incomode, mas aceitar as coisas como elas são é um atalho. É o melhor caminho para você chegar no resultado que você quer, porque senão você fica dando murro em ponta de faca. Então, aceitar a sua vida como ela é e fazer aquilo que é possível. O que é possível, né? Então, existe aí uma diferença entre aquilo que é ideal e aquilo que é real, aquilo que é possível para você realmente construir na sua vida. Então, qual que é a realidade da sua vida hoje? É muito mais fácil você lidar com a realidade, por mais difícil que a realidade seja, do que você viver tapando o sol com a peneira e levando a sua vida dentro de uma dinâmica de auto-engano. Porque ficar idealizando é isso, é você se auto-enganar, não é? Então, perceber a sua vida como ela é, por mais difícil que seja, ainda assim é o caminho que vai te trazer o atalho. Não é o caminho mais longo, ao contrário, é o caminho mais curto para você chegar no resultado que você precisa. Terceiro passo importante, você se reconhecer. Reconhecer as suas qualidades. Você observar aí dentro de você quais são as qualidades que você tem. O que você tem de bom? O que você construiu? Quais são as suas características importantes? O que é que você ouve? Quando você ouve um elogio, o que é que as pessoas dizem sobre você? Quais são os pontos positivos sobre a sua vida, sobre a sua história? O que você já superou na sua vida? E que muitas vezes você deixa de validar. Quais foram os lugares que você já passou ao longo da vida
tantos desafios que você já superou, tantas situações que você já teve que enfrentar e que muitas vezes você não reconhece isso como uma conquista, como uma capacidade que você teve de lidar com uma determinada situação. Quando você conquista algo, você é aquela pessoa que comemora, você celebra, você agradece, você tem sentimento de gratidão. E não é só aquela simples gratidão, né? Quando você fala assim, olha, obrigado, agradeço, e muitas vezes utiliza inclusive a palavra gratidão, mas é o sentimento de gratidão. Isso faz muita diferença na tua autoestima. Quando você quer alguma coisa e você fica só conectada com aquilo que não existe, com aquilo que você não tem, você traz mais disso para a sua vida. Mas quando você olha para as coisas que você já tem, para os desafios que você já superou, para a pessoa que você é hoje, para o lugar que você ocupa hoje, e você valida isso, e você entende quem é você, e você consegue realmente reconhecer e validar as suas conquistas, você potencializa e você eleva a tua autoestima. Então eu queria eu separei aqui algumas perguntas para te ajudar a fazer esse reconhecimento, a você se reconhecer, você se observar e reconhecer as suas qualidades. Pergunta número 1. O que eu gosto em quem eu sou? Anota isso. O que eu gosto em quem eu sou? Segunda pergunta. Quais características positivas eu tenho? Quais características positivas eu tenho? Pergunta número 3. Que conquistas eu já tive? Que conquistas eu já tive? Pergunta número 4. Que desafios eu já consegui superar? Que desafios eu consegui superar? Pergunta número 5. O que outras pessoas dizem que gostam em mim? O que outras pessoas dizem que gostam em mim? E por último, quais características eu acho ruim em uma pessoa e quais dessas características eu não tenho? Quais características eu acho ruim em uma pessoa e quais dessas características eu não tenho? Esse é um exercício muito simples, porém importantíssimo, fundamental para você se reconhecer. Não existe uma outra maneira para você fazer isso. Não existe uma receita, não existe um manual, porque autoestima é algo que está lá dentro de você. É autoestima, é lá de dentro, não é do lado de fora. Então, olhar para dentro, começar a treinar isso, começar a olhar para você, para as coisas boas, para as tuas qualidades, é um passo importantíssimo para você elevar a tua autoestima, para você realmente se conhecer como alguém de valor, para você realmente treinar as suas habilidades, as suas capacidades e reconhecê-las. Não adianta o outro falar para você quem é você, ficar te elogiando, ficar falando para você das suas habilidades, quando você não acredita no que o outro está te dizendo. Então é você que precisa realmente reconhecer isso dentro de você. Porque você pode ouvir de milhões de pessoas, você pode ficar ouvindo elogios e mais elogios, mas se lá dentro da tua alma, se dentro do teu coração, essa informação
essa memória, essa imagem positiva, ela não foi construída por você, não adianta o outro te falar, porque você não vai acreditar. Então é a maneira como você internalizou aquilo que você pensa sobre você mesmo. Então esse trabalho, ele só pode ser feito por você. Então, o que é que você está disposto, o que é que você está disposta a fazer a partir de agora? Eu te falei aqui de perguntas, te falei de alguns passos importantes para te ajudar nesse processo. O que é que você está disposto, o que é que você está disposta a fazer para realmente elevar a tua autoestima? Para você realmente se utilizar desse poder da autoestima de maneira positiva. Que esse poder ele tem um aspecto positivo na sua vida e não o contrário. Que você tenha um impacto positivo e não negativo. De como você se vê, de como você se relaciona com você. Então, o que é que você está disposto a fazer a partir desse momento? Gente, compartilhe esse conteúdo. Isso é muito importante para chegar aí às pessoas que precisam realmente dar um up na autoestima, que precisa realmente entender como é que tudo isso acontece, de que maneira que isso pode começar aí, né, um processo de resolução para elevar essa autoestima. Eu espero ter te ajudado. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo na próxima live. Obrigada pela tua participação, obrigada a vocês que estão aqui presentes, estão aí acompanhando e nos vemos no próximo encontro. A live vai ficar gravada, tá? A Sara tá perguntando, a Sara disse que perdeu aqui o começo da live, mas a live vai ficar gravada, tá bom, Sara? Beijo pra você, obrigada pela sua participação, nos vemos no próximo encontro.